Nós estamos aqui para falar sobre a importância do ouvir. Você tem 2 ouvidos, você tem uma boca, e isso deve dizer alguma coisa para a gente, não é verdade? Veja só, a palavra de Deus diz assim em Provérbios 4, versículos 1 e 2: Ouvi, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento, porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Minha pergunta para você hoje é: qual tem sido a sua posição ou a sua resposta diante de tantas informações que a gente tem recebido nesses últimos tempos? Você, com o celular na mão, recebe informação o tempo inteiro. Você, diante da tela do computador, informação o tempo inteiro. Liga a televisão, informação o tempo inteiro. Minha pergunta é: será que todas as informações podem se traduzir por conhecimento? Ou será que toda informação que a gente recebe pode ser traduzida por instrução, doutrina, instrução para o nosso crescimento? Eu acho que você já sabe a resposta. Ouvir muitas coisas e receber muita informação não quer dizer que nós estejamos sendo treinados, capacitados, ou mesmo destrinchando as coisas a partir daquilo que é analítico, de forma que a gente saia, depois de receber tantas informações, com mais conhecimento. Os nossos olhos, nossos ouvidos estão tendo diante deles o tempo inteiro poluição. Poluição visual, poluição sonora, e a gente nem sabe quem devemos ouvir. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre a importância do ouvir. Há uma necessidade gritante de nós nos tornarmos pessoas mais seletivas quanto às informações que nós deixamos passar pelos nossos ouvidos e descer para o nosso coração. Todo dia tem um mentor novo, um coach novo, todo dia tem um pastor novo, um pregador novo. E olha só, você está aqui ouvindo alguém. Talvez alguém te indicou, talvez você caiu aqui de paraquedas, mas eu estou aqui para te alertar, porque nem toda informação que se ouve é informação realmente necessária ou relevante. E cabe a você a tomada de decisão de fazer uma filtragem verdadeira, realista e pontual sobre aquilo que você permite passar pelos seus ouvidos, ser processado pelo seu cérebro e até descer para o seu coração. Então, em primeiro lugar, vamos estabelecer que a diferença ou a distância entre informação e conhecimento é muito grande. Há um abismo entre informação e conhecimento. Informação é tudo que eu posso receber a partir dos meus ouvidos. Nós estamos falando de ouvir, tá bom? Então, tudo que o meu ouvido recebe pode ser considerado informação. Mas a pergunta é: será que toda essa informação é de fato importante, relevante e vai de alguma forma impactar a minha caminhada, a minha jornada, especialmente a minha jornada com Deus? É por isso que Salomão está nos fazendo o convite: ouvi, filhos, a instrução do Pai. Porquanto o ensino que eu vos ofereço é excelente. Ensino excelente. Veja só, existem muitas coisas importantes sendo ditas todos os dias, especialmente aqui na internet. Muitas coisas relevantes sendo ditas. E a minha pergunta é: será que são de fato importantes para você e relevantes para você, para aquilo que é o teu propósito de vida? Enquanto você está aqui me ouvindo, alguém, talvez aí no seu escritório, está ouvindo outra pessoa, um familiar seu está ouvindo outra pessoa, e cada um de vocês vai precisar ser seletivo, vai precisar filtrar para ver se isso aqui cabe naquilo que a gente chama de propósito de vida. Será que você não está perdendo tempo? Será que eu não estou perdendo tempo à medida em que eu dou atenção para tantas coisas que estão buscando capturar meus ouvidos, e eu ouço, e de repente eu saio dessa experiência sem carregar nada de realmente relevante para a minha jornada?
A coisa mais importante para nós, antes de sairmos ouvindo tudo, é desenvolvermos a capacidade de julgar ou de distinguir, de fazer a distinção entre uma coisa e outra. Porque nem tudo que entra pelos nossos ouvidos deve descer para o nosso coração. Então, o ouvir, ele carrega um sentido ou um peso duplo na nossa caminhada. Ele é tanto perigoso quanto importante. Se eu souber discernir o que eu estou ouvindo, o que eu escuto é importante. Se eu estiver me permitindo ouvir qualquer coisa, isso está sendo perigoso. Por quê? Porque as informações que eu ouço, elas vão me direcionar. E se eu não tiver, em primeiro lugar, entendimento para saber distinguir, para saber separar o que é bom e o que não é, eu vou começar a consumir coisas que não são necessárias para a minha jornada. E algumas delas não são somente desnecessárias, como são perigosas, porque elas me colocam num caminho de morte, elas me colocam num caminho de pecado. Então, eu preciso ser cauteloso quanto ao que eu dou os meus ouvidos, a quem eu dou os meus ouvidos, porque a palavra vai me direcionar. E quando eu digo a palavra, eu estou falando da palavra falada com P minúsculo, eu nem estou falando da palavra de Deus. Quando nós entendemos que desde o princípio Deus estabelece o homem e dá a ele a capacidade de ouvir e receber instrução, é porque isso seria extremamente importante para o seu propósito. Então, se a gente for lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus, ele se apresentava, conversava com o homem. E nessa conversa, o homem não falava, porque não tinha informação relevante para trocar com Deus. Mas ele era, em primeiro lugar, carregado de informação divina para cumprir com seu propósito. Então, se você parar para analisar, como é que Adão consegue gerir o jardim? Como é que Adão consegue cuidar do Éden, nomear animais, lavrar, guardar, sem que ele ouça primeiro o que vem de Deus para ele? Então, esse Adão que é formado e já adulto, ele passa por uma escola que ativa os seus ouvidos e ele ouve a palavra de Deus. E a gente vai ver a importância disso em toda a Bíblia, porque Deus é uma voz. Deus é uma voz do jardim. Deus é uma voz para Abraão. Deus é uma voz para os profetas e ele continua falando. Quando a gente lê a palavra, especialmente, eu acredito que na carta aos Hebreus, que uma vez o Pai falou conosco através dos profetas, mas hoje ele nos fala através do Filho, ou seja, Deus continua falando. Então eu não posso permitir que essa poluição sonora desse tempo presente me impeça de ouvir a voz do Pai. Veja só, quando olhamos para o chamado de Deus a Abraão, ainda Abraão, ele está em Ur dos Caldeus, num lugar que eu costumo chamar de sonoramente poluído, espiritualmente barulhento. Ele consegue distinguir uma voz, que é a voz que o coloca naquilo que é o plano de Deus para a vida dele. Então ele ouve a voz de Deus e ele reconhece Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando ele está na estrada, no caminho de Damasco, e ele vê uma grande luz e ele fica cego por conta daquela luz, ele ainda ouve. E ele faz uma pergunta e ele fala: Senhor, quem és? Ele não pode enxergar, mas ele pode ouvir. Então, ouvir é a coisa mais importante que nós podemos fazer agora. Eu tenho pastoreado por quase 21 anos, e a gente descobre que muitas vezes as pessoas vêm até nós pedindo uma instrução, pedindo um conselho, e algumas delas escutam o conselho e elas simplesmente dão as costas e fazem qualquer outra coisa. Às vezes elas sequer escutam o conselho. De vez em quando alguém escuta, ouve o conselho e aplica o conselho. E outras pessoas querem falar. E isso é um desafio muito grande, porque especialmente quando você está em necessidade de instrução, você não pode ser a pessoa que mais fala. Você tem que usar esse sinal de Deus para nós, que temos 2 ouvidos e uma boca, e nos silenciarmos. Tenho ouvido com amigos, quando você está diante de homens grandes, quando você está diante de autoridades,
que quando você está diante de pessoas com mais sabedoria que você ou mais experiência, esta é a melhor hora para nós nos calarmos e ouvirmos, porque a sabedoria não vem ao falar. A sabedoria nós adquirimos quando nós ouvimos. Logo, se ao longo da nossa caminhada nós mais falamos do que ouvimos, nós podemos estar correndo um grande risco de não tomarmos o caminho da sabedoria. Porque no caminho da sabedoria, nós precisamos entrar a partir dos ouvidos. É aqui que nós identificamos pessoas, discernirmos pessoas, identificamos riscos. Então, você precisa trabalhar essa sua habilidade, porque através de uma boa escuta você vai identificar quem está tentando te enganar, quem quer passar você para trás, porque você não se empolga com palavras bonitas, mas você quer saber qual o sentido dessas palavras, qual é o propósito que essas palavras carregam. Então, eu quero compartilhar com você 3 tópicos rapidamente antes da gente terminar este vídeo. Se você quiser construir uma caminhada de ouvinte rumo a um caminho da sabedoria, invista tempo na oração. A oração é o melhor meio ou a melhor ferramenta através da qual a gente pode crescer na comunicação com Deus. Talvez você diga oração, mas eu só vou falar, nós podemos estar na presença de Deus, nós podemos falar, e nós podemos nos silenciar, e nós podemos ouvir Deus falar ao nosso coração a partir da sua palavra e a partir do seu espírito. Mas veja só, quando você passa tempo com Deus em oração, você limpa os seus canais auditivos, espirituais especialmente, e você constrói uma caminhada de discernimento. E uma vez que você identifica a voz de Deus por conta de uma vida de oração, você não vai confundir a voz dele com qualquer outra voz, e tampouco as outras vozes, mesmo que com palavras bonitas e floreadas, não poderão te enganar. Número 2, não negligencie o estudo da palavra de Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver? Você está falando de ouvir, mas de repente está falando de oração e agora está falando da palavra? Exatamente, porque ao conhecer a palavra de Deus e você se tornar íntimo da palavra de Deus, qualquer coisa que você ouvir que fuja da vontade de Deus, do projeto de Deus, da pureza de Deus, você vai ter um alerta no seu espírito. Por quê? Porque o nosso espírito ele é alimentado a partir do que vem de Deus. Nós alimentamos o nosso espírito a partir da palavra de Deus, a partir da comunhão com Deus. Mas da mesma forma, estar longe de Deus, pecar contra Deus, viver uma vida de pecado, começa a partir do que nós ouvimos. São os convites, são as conversas, são os discursos que querem silenciar a voz de Deus no nosso coração. Então, número 1, desenvolva a vida de oração. Número 2, tenha intimidade com a palavra de Deus. Uma vez que a palavra de Deus estiver no seu coração e for abundante no seu coração, qualquer outra coisa que você ouvir, que não casar com a palavra, que não estiver alinhado à palavra, você vai rejeitar. E por último, cuidado com muitos mentores. Nós estamos vivendo um tempo em que todos nós queremos ouvir coisas boas e vozes que representam aquilo que nós acreditamos. Você precisa de um pouquinho de tempo diante do YouTube e você vai ter muita gente com muita coisa e muita bagagem através das quais nos ensinaram. Mas nós precisamos ser cautelosos, porque todos esses mentores que estão disponíveis na internet, inclusive o que você está ouvindo aqui agora, possivelmente não estarão disponíveis para você no tete-a-tete, não estarão contigo na caminhada, e vai ser muito comum você olhar para pessoas que são mentores de matrimônio, mas são casados há 3, 4 vezes. São pessoas especialistas em ministérios, mas não param para frutificar em um lugar, pulam de um lugar para o outro. São pessoas que são mentores de finanças, mas elas mesmas estão quebradas. Então nós temos que ser cautelosos. Por quê? É pelo fruto que nós conhecemos a árvore. Então você pode ter bons discursos na internet, mas que talvez não estejam consolidados a partir de uma vida, de uma prática que estejam alinhados ao discurso. Então nós precisamos
Ao identificar mentores, saber se esses mentores de fato vivem o que estão pregando e se pregam o que vivem. Então seja cauteloso. Você não pode ter muitos mestres. Você não pode ouvir muitas vozes, porque isso vai confundir você na sua jornada. Então peça para que Deus te ajude. Invista na oração, invista na palavra e peça para Deus te ajudar acerca do que ouvir e quem ouvir. Seja seletivo, porque aquilo que você ouve é o que alimenta você espiritualmente, é o que desvirtua você emocionalmente e que possivelmente tem o poder de te distanciar de Deus e da sua palavra. Então, a minha oração para você nesse dia é que você seja sensível em primeiro lugar à voz de Deus. Deixe Deus falar com você, falar no seu coração e confirmar pela palavra aquilo que tantos mentores estão falando por aí. Em nome de Jesus, seja abençoado e seletivo em tudo que você está ouvindo. Um grande abraço e até amanhã.